Olá, meus irmãos, seja a paz do Senhor Jesus sobre todos vocês, que ela permaneça no meio de nós. Graças a Deus por sua bondade e pela santa oportunidade que Ele nos dá de podermos nos assentar mais uma vez neste nosso encontro semanal para poder falar, ouvir falar e pensar e meditar a sua palavra. Portanto, eu convido você, a partir desse momento, que você se despreenda de outras ocupações e nós vamos estar, a partir de agora, conectados num só propósito, o de ouvir Deus através da revelação que Ele nos dá pela palavra dos profetas, através da sua santa palavra. E nesta oportunidade nós estaremos conversando sobre o assunto que norteará as nossas reflexões do próximo sábado, o dia 23 de setembro de 2023. E com a nossa reflexão de hoje, nós vamos encerrar essa jornada que empreendemos há alguns sábados, falando sobre a santificação do nome de Deus. Naquela orientação que nos foi dada pelo Senhor Jesus, quando, em resposta a um seu discípulo, que teve o interesse de ouvir da parte de Jesus sobre o que deveria nortear a nossa conduta na nossa oração, quando oramos a Deus, Ele então nos deixou algumas orientações. E uma delas é essa que nós estamos tomando para essas reflexões que fizemos já de alguns sábados atrás e até hoje. E a reflexão que Jesus nos manda fazer é que na oração devemos ter em mente que o nome de Deus seja santificado. A nossa oração, ela tem o propósito da nossa comunicação com Deus, com o Pai. E é nosso desejo, deve ser o nosso desejo, que o nome de Deus, a quem dirigimos a nossa oração, seja santificado através da nossa própria oração. E nós vamos encerrar as nossas reflexões exatamente com esse tema, a santificação do nome de Deus na oração. É na oração que nós geralmente nos dirigimos a Deus, na liberdade que Ele nos dá para falarmos com Ele. E é através da oração que nós tornamos o nome de Deus familiar nosso, conhecido nosso. E é pela oração que nós invocamos o nome de Deus sobre nós. O nosso texto de ouro, Jeremias, no capítulo 10 e o verso 25. E nós vamos tomar aqui uma frase que está dentro desse texto. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem. Deus não tem prazer naqueles que ignoram-no, que não dão atenção, que não se interessam por saber quem é Ele. Portanto, o profeta vai dizer: o Senhor derrama a sua indignação sobre as nações que não o conhecem e sobre as gerações que não invocam
o seu nome. Aliás, é um pedido, é uma palavra do profeta. O nome, as nações que não conhecem a Deus e que não invocam o seu nome. Irmãos, o nome, nós já comentamos em algumas oportunidades sobre a importância do nome. E a gente pode pensar na importância do nome pela forma como nós zelamos pelo nosso próprio nome. Ninguém gosta de ter o seu nome esquecido, escrito de forma errada ou pronunciado também de forma incorreta. Não nos agrada ter o nosso nome esquecido das pessoas. Não nos agrada ter o nosso nome, ver o nosso nome grafado erroneamente. Às vezes uma mudança de uma letra nos incomoda. Ou não nos traz prazer ouvir as pessoas falar sobre o nosso nome de forma incorreta. Por isso, o profeta vai dizer, falando ao Senhor, Senhor, derrama a tua indignação sobre as nações. É isso. Não faça das nações que não reconhecem o Senhor pelo seu nome como pessoas dignas de ser abençoadas por ti. E sobre aquelas pessoas, aquelas gerações que não invocam o seu nome, porque quem não adora o Deus do céu, quem não se coloca prostrado de joelho, adorando, orando ao Deus do céu, é como alguém que devora aquilo que pertence a Deus, como alguém que destrói e tudo aquilo que edifica em nome de Deus, que se constrói, que se levanta em nome de Deus. Portanto, santificar o nome de Deus através da oração é uma maneira de nós nos identificarmos com Deus, falando dele diretamente a Ele, falando com Ele a nossa petição. E eu fico a pensar e gostaria que você também pensasse como é dirigir-se a Deus no temor do seu nome. Moisés é aquela clássica manifestação de interesse por Deus, procurando logo saber o seu nome. Senhor, como é o teu nome? Qual é o teu nome? Como eu devo te chamar? Como o Senhor gosta de ser tratado? Porque o nome de Deus faz toda a diferença. Numa certa ocasião, Moisés intercede pelos israelitas no deserto. E eles ali, Moisés pede, Senhor, tenha misericórdia desse povo. Porque se esse povo for destruído aqui, o que as nações dirão a respeito do teu nome? Moisés estava preocupado com o nome de Deus. Muito bem. Na introdução do nosso roteiro, nós vamos então informar que com essa reflexão nós encerramos essa sequência de temas que nós abordamos sobre a recomendação feita por Jesus, quando nos instruiu sobre alguns de nossos cuidados na prática da oração. E agora, nesse encerramento, eu convido você para que voltemos ao início das nossas reflexões e pensar como devemos orar. Que cuidados eu e você temos tido na oração? Quando a gente reserva o nosso momento de oração, quer seja na igreja, quer seja num ajuntamento
em qualquer outro lugar, quer seja em casa, na nossa particularidade, quando estamos sentados a sós ao redor da mesa, quando estamos no nosso quarto, quando estamos nas nossas atividades particulares, e vem à mente o nome de Deus e a gente se dirige. É impossível lembrar-se de Deus sem falar-lhe alguma coisa. Isso é orar. E como nós devemos orar? Senhor, como eu quero, como eu desejo te ouvir. E para eu te ouvir, eu peço que o Senhor também me ouça. E aí a gente dirige a Deus a nossa oração. Nós vamos abordar ali na frente, quando o discípulo viu Jesus orando. Não sei o que passou pela cabeça dele, eu não sei como Jesus orava. Eu não sei. O fato é que incomodou o discípulo e ele disse: Senhor, eu já notei, eu não sei orar. Eu tenho orado desde a minha infância, mas eu ainda não aprendi a orar. Por favor, me ensine. E dando sequência aí, a gente vai lembrar que, como já abordamos, a base de nossa oração, segundo Jesus, deve partir do pressuposto de que Deus é santo e que o nome dele deve ser santificado em nós e através de nós. E ainda é importante relembrar o significado da palavra santo. Separado, sem pecado. É isso que nos lembra a palavra santo. Entretanto, Deus não é apenas alguém sem pecado. Já falamos isto em alguma oportunidade por esses dias passados. Ele não é apenas justo e santo. Ele é separado. É a esse Deus que é separado, que é diferente, que pertence a outra categoria, que está acima de qualquer criatura, que está acima de nós. É a esse Deus que nós devemos pensar, ter em mente quando nós estamos a Ele dirigindo a nossa oração. Nunca, jamais devemos pensar ou dizer que Deus é Deus e mais alguém. Ele é Deus e os nossos desejos. Não. Ele é Deus e os outros deuses. Não. Ele não compete. O Deus a quem nós dirigimos a nossa oração, que é o Deus da Bíblia, esse Deus não compete com nenhum outro Deus, porque não há Deus que possa competir com ele, porque não há outro. Ele não concorre com ninguém. Ele não se equivale e nem se junta a ninguém. Ele é único, é superior, é separado, é de outra categoria. Deus. Quando os israelitas acabaram de atravessar o Mar Vermelho, no capítulo 15 do Êxodo, nós temos o cântico de Moisés. Moisés falou coisas estupendas a respeito de Deus. E eu creio que Moisés aqui foi movido por um sentimento de reverência, de reconhecimento da bondade de Deus, que inundou o coração, a mente dele. Ele falou umas coisas assim extraordinárias. Capítulo 15 do livro do Êxodo. Logo, é a oração de Moisés, registrada ali, que ele pronunciou para o Senhor, logo que eles atravessaram o Mar Vermelho. E depois da derrota dos soldados do exército egípcio, ali Deus humilhou o Egito. E pior ainda para eles, quando os homens de Faraó, o exército de Faraó, foi sucumbido, coberto, morto pelas águas do mar, Deus humilhou ali não só o Egito, não só o governo do Faraó egípcio, mas Deus humilhou os deuses egípcios, que eram muitos. E eles nada puderam fazer pelos seus adoradores.
o exército egípcio afundou-se no mar. Ó Senhor, Moisés canta num dado momento da sua oração. Quem é como o Senhor entre os deuses? Esse entre os deuses, ele está se referindo aos deuses egípcios, que é o que eles conheciam. Eles ainda não conheciam os deuses de Canaã. Eles conheciam os deuses egípcios. E a frase, e a pergunta de Moisés equivale: Senhor, quem é como o Senhor entre os deuses do Egito? Ninguém é como o Senhor. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Deus é tremendo. Ninguém há como Deus. Por isso, ao nos dirigirmos a Ele na nossa oração, a gente tem que ter isso em mente, deve ter isso em mente. Quando orarem, nos orientou o Senhor, declarem a Deus, santificado seja o teu nome. Assim quer o Senhor que, ao sentir e declarar isso, devemos ter em nossa mente que a Deus pertence toda a nossa lealdade, submissão, porque Ele deve ter prioridade em tudo na condução das nossas vontades. Deus é tremendo, é grande, e Ele, embora seja de outra dimensão, elevado, não simplesmente não pecador, Ele é elevado em outra dimensão. Ele nos aceita, nos recebe, Ele conduz a nossa vida quando nós a colocamos diante, ou a colocamos, diante da sua presença. Também devemos ter em mente que na Bíblia o nome de Deus significa o próprio Deus. Desse modo, toda a excelência da oração, toda a excelência do coração de Deus está em seu nome. E essa é a mesma excelência e separação que Deus deseja encontrar no coração de qualquer homem que dele se aproxima em oração. E a gente sugere que você pense: por que será Jesus nos instruiu assim? Quando orarem, digam, entre outras coisas: Pai, santificado seja o teu nome. E Ele deu-nos essa orientação certamente, porque muitos dos homens, ao orar, não têm o nome de Deus em primazia, de excelência no seu coração. O apóstolo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3 da sua carta, e o verso 23, ele vai dizer: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Fazer de coração aos homens é uma coisa, fazer de coração ao Senhor é outra coisa. Podemos fazer de coração aos homens, mas não com a mesma profundidade, o sentimento que nós fazemos ao Senhor. Porque por mais consideração, por mais respeito, por mais cuidado, zelo e carinho que qualquer um de nós tem em relação aos nossos semelhantes, não se compara isso a Deus. Fazer de todo o coração ao Senhor é algo totalmente diferente. Então, Paulo diz: não confunda, quando vocês fizerem aos homens, ainda que seja aos homens, mas pense, vocês não estão fazendo a alguém, o vosso semelhante, você está fazendo isso para Deus. É isso que deve nortear a vida de vocês. Então, a excelência da primazia da graça de Deus em nós deve ser expressa quando nós nos apresentamos para a oração. Na sequência 1, a gente vai lembrar que não por acaso o Senhor Jesus confidenciou a Nicodemos que a admiração e elogio que qualquer homem natural dirigir a Deus não terá sentido algum para Deus, a não ser que esse homem tenha nascido de novo. Porque para entender a profundidade, a excelência
do nome de Deus, é preciso pensar como uma nova criatura, pensar do Espírito. Jesus vai dizer: quem nasce da carne é carne. O homem carnal, na sua condição natural, ele não consegue entender a dimensão de Deus. Só pelo auxílio da graça e presença de Deus é possível que o homem faça isso. No nascer de novo, o homem assimila a visão da santidade, da exclusividade, da excelência do Deus do céu, que é separado dos pecadores e que pertence, como temos dito, a uma outra categoria. Quando Paulo fala à igreja de Corinto, ele pega o mesmo raciocínio que foi passado por Jesus a Nicodemos. Ele vai dizer: irmãos, quando nós nos envolvemos com o Senhor Jesus, quando nós nos envolvemos com Deus, para compreendermos Deus, é necessário que nós nasçamos de novo, nascer de novo. Se alguém está em Cristo, veja que ele coloca uma condicionante: se alguém está em Cristo. E só os que estão em Cristo faz-se uma nova criatura. Paulo fala: nova criatura é. E ele já não vive mais com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, com a mesma tabela de valores da vida de quando a pessoa andava sem Cristo, sem o temor do Senhor, sem o temor do nome do Senhor. Mas ele diz assim: agora as coisas que ele tinha, por mais valores moralmente que essas coisas tivessem, mas nada se compara ao conceito, aos valores que alguém possa atribuir e reconhecer e manifestar em relação ao nome de Deus, senão por uma vida transformada. Portanto, a oração, ela depende, ela decorre de uma vida totalmente mudada. Ela vai para o sentido da mente de uma pessoa que nasceu de novo. Nossa oração só tem sentido se nós tivermos um novo sentimento, uma nova experienciação a respeito como lidarmos com o nome de Deus. Coisa linda isso. Se alguém está em Cristo, é criatura nova, porque ele vai pensar diferente, ele vai nascer para uma outra dimensão de entendimento, ele vai ter outros olhos, outros ouvidos, outro coração, outra conduta. Na reflexão 2, nós vamos dizer que nós podemos afirmar que no mundo inteiro existem homens e mulheres dedicados à oração. No mundo inteiro. Pessoas dedicadas à oração tem aí do teu lado, do teu vizinho, pessoas do teu bairro, da tua cidade, do teu país, pessoas de todos os continentes, pessoas em todos os continentes, todos oram, tanto ao Deus do céu, que é esse ser que nós falamos, separado de outra categoria, quanto a outros deuses. Esses deuses que na verdade não são deuses, eles são chamados deuses pelos próprios homens, porque eles são frutos da imaginação humana. Que, segundo os próprios que os criaram, os próprios homens que os criaram, dizem, eles é quem dizem qual é o sentimento que esses deuses têm. Porque, veja só como uma idolatria, nós já comentamos isso de alguma forma, mas quem adora outros deuses, ele inventou. É Deus, não existe outro ser que deve receber a nossa adoração. Mas as pessoas dizem, olha, eu devo orar para esse Deus, para essa entidade aqui, para esse ser aqui.
porque esse ser gosta disso, gosta daquilo outro, não gosta disso, não gosta daquilo outro. O próprio ser humano que inventou Deus, que diz que esse personagem é Deus, esse mesmo homem que fala, ó, ele é Deus, ele gosta disso, daquilo e não gosta disso e daquilo. Então, por isso que o salmista diz assim, torne-se semelhante aos ídolos, aqueles que os constroem, que os fabricam e aqueles que os pensam. Porque eles têm boca e não falam, têm pés, mas não andam, e por aí vai. Aos que oram a outros deuses, o máximo que imaginam saber é que esses seus deuses têm posturas equivalentes às dos homens, às deles. Do que os homens não gostam, esses deuses não gostam. Do que os homens gostam, esses deuses gostam também. Não é? Entretanto, será que todos os que oram ao Deus do céu fazem, tendo em mente a real dimensão desse Deus a quem oram? O evangelista Mateus, então, ele reproduz aqui, Mateus capítulo 6, versos 5 a 8, exatamente a instrução dada por Jesus. Não é? E Jesus antecipa no verso 5 do capítulo 6, dizendo assim, e quando orares, não sejas como os hipócritas, esses atores da fé, pois eles ficam satisfeitos em orar publicamente, para fazer com que as pessoas vejam que eles têm um sentimento religioso profundo. Não, essa postura, ela não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor. Quando chega o trecho que nós conhecemos e chamamos como oração do Pai Nosso, Jesus inverte a postura daquele que ora. Diz, não precisa ir para as praças, não seja uma pessoa de destaque na sinagoga para orar, para todos estiverem orando, mas fale com o seu Pai, e Ele vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta. Não é que a oração só deve ser feita no quarto de porta fechada, mas ele está se contrapondo aqui à posição dos hipócritas, esses atores da fé, que costumavam se mostrar publicamente como pessoas tementes a Deus, e que não é isso que o Pai procura. Orar tem quem nos ouve, mas não é orar mais alto. Não é por orar publicamente, fazer as pessoas ver que nós oramos. E na sequência 2, estamos pensando dessa forma, o principal do fundamento da nossa oração talvez se torna mais claro para nós. O porquê do pedido feito pelos discípulos de Jesus, quando ele pediu, Senhor, ensina-me a orar, ou ensina-nos. Já falamos, eu não sei o que ele estava ouvindo Jesus falar, mas certamente ele ficou impressionado. E ele percebeu, horas, eu não sei orar, Senhor, misericórdia, porque nós ainda não sabemos. Nós temos orado sim, mas eu já vi que a nossa oração, ela tem outra dimensão. E eles pediram para Jesus orar, e Jesus dá essas dicas, não é? E para a gente concluir aqui na reflexão 3, na versão NVI, está dito assim, quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Quem? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, e que faz muitas maravilhas? Na frase semelhante a ti está tanto a referência a outros deuses, ninguém se assemelha a ele, e também em referência aos homens, para a gente pensar, não é? Para a gente pensar. Êxodo no capítulo 15 e o verso 11. Ó Senhor, quem é como tu? Está aqui. Quem é como tu? Glorificado em santidade,
terríveis louvores, operando maravilhas, operando milagres. Portanto, que a nossa oração possa corresponder à resposta de Jesus àquele discípulo que queria saber, queria orar, queria fazer do jeito certo. Que nós possamos também, com a instrução dada por Jesus, que certamente beneficiou aquele discípulo curioso, talvez inconformado, porque ele percebeu que ele orava de uma maneira hipócrita, vazia, sem sentido, e que a sua oração talvez não estivesse chegando no lugar aonde ele pretendia que chegasse. Que nossa oração possa ser ouvida pelo Pai, que Ele nos ouça, e que nós possamos, através da oração, da nossa consciência em saber quem Ele é e do que Ele é capaz, e qual o interesse que Ele tem por nós, que Ele possa se agradar de nós e a nossa oração possa estar diante dEle, santificando-o no meio de nós. Amém.